Olá pessoal, eu estou aqui com um convidado para lá de especial, né? Nossa primeira entrevista com um profissional que tem o privilégio de trabalhar não só na atualidade, como já tive a oportunidade de trabalhar com ele em outras unidades. E aí ele vai falar um pouquinho da trajetória dele, vou deixar que ele mesmo se apresente, e nessa trajetória também tem embutido um testemunho. E aí eu passo a fala para ele. Obrigado, Thaís. Para mim é um prazer sempre compartilhar informações do nosso segmento de terapia renal, né? Eu sou Manuel Andrade, na atualidade eu sou químico industrial e hospitalar. Hoje a gente desenvolve um trabalho voltado para tratamento de água na área de terapia renal, né? E tudo começou há 25 anos, 26 anos mais ou menos, né? Assim, eu tinha uma irmã que também foi paciente renal e ela fez terapia dialítica por 8 anos, né? E passando pelaquela tragédia da hemodiálise aqui de Caruaru, que infelizmente a gente ficou conhecido nacionalmente e no mundo todo também por essa tragédia, né? Hoje a gente faz um trabalho também de formiguinha, tentando reconhecer isso como a capital do forró, mas infelizmente a gente volta sempre ao passado por muitas vezes. E que no ano de 2000 eu decidi, né, por livre e espontânea vontade, fazer a minha doação renal para ela, né? E nesse contexto, né, eu já estava dentro da minha graduação e comecei também a pesquisar mais um pouco, né, sobre esse mundo, né, das terapias renais, né, o que podia melhorar um pouco, até baseado na tragédia, né, o que era que a gente, através do meu trabalho, a gente poderia fazer a nível de saúde e segurança para esses pacientes renais. Não só para os pacientes, mas também para quem trabalha na terapia renal. Mas aí, assim, contextualizando um pouco, né, a minha decisão lá em 2000, né, foi um trabalho de formiguinha, onde a gente passou por 2 anos, né, fazendo os testes necessários, né, preparatório para o ato cirúrgico, até que no ano de 2003 a gente conseguiu fazer esse ato cirúrgico, fazer a doação, né? Tanto era uma vontade dela, né, assim, e em contrapartida também, assim, ela nunca me pediu essa doação, mas também eu tinha essa vontade de querer fazer. Então foi um trabalho assim de forma voluntária, né? E aí, diferentemente dos dias atuais, naquela época eu costumo dizer sempre que foi além de ser prazeroso, mas foi um trabalho um pouco desgastante porque a gente justamente não tinha muita informação, né? Então hoje a gente contextualiza e a gente consegue fazer um trabalho melhor, mas que eu vejo que no passado algumas coisas pecaram também nesse processo. Deixando bem claro, Thaís, que eu não me arrependi de nada, né? Eu costumo dizer que, talvez você não faça essa pergunta ainda, mas eu costumo já deixar claro que eu não me arrependi de nada. E talvez faria tudo de novo, né? Claro que hoje, a gente tomando mais alguns cuidados, até por falta dessa informação que de repente eu acredito que a gente não teve, mas que fique claro que eu não me arrependi de nada. Porque eu deixei que ele se apresentasse primeiramente, e Manuel é um químico aqui na nossa região de referência, certo? No período que ele foi doador para a irmã dele, ele era profissional da saúde, mas ainda não atuava como químico. E diante, eu acho que é isso que eu vou lhe perguntar em relação ao que foi que te levou a ser um químico. Foi justamente pela tragédia de 1996. Antes dele explicar, eu gostaria de explicar um pouquinho desse contexto de 1996, que eu nem sonhava em ser enfermeira dessa área, né? Que também eu entendo que estar na unidade de terapia dialítica, por onde eu passei, seja em Recife, eu estou na 3ª unidade aqui em Caruaru, né? E é uma escolha que a gente faz que não existe o meio termo, ou ama-se ou não se identifica com esta área, né? E aí, como ele teve um caso dentro da sua casa, né? Um parente próximo, uma irmã, né? Ele viu todo o processo, desde o adoecimento dela, o período que ela passou de permanência dentro da hemodiálise. Ele fez
transplante num período onde a medicina já era avançada, mas aí tinha também suas limitações, que quando a gente fala em 1996, foi graças a essa tragédia, né, identificada como a tragédia da hemodiálise de Caruaru, que Caruaru é muito marcado justamente por conta disso, que todo o melhoramento do tratamento d'água, da solicitação da presença de um químico que acompanhe, né, fora essa presença desse profissional químico, também ter um técnico dentro do tratamento d'água, monitorando essa qualidade da água, porque para a população que não entende, a água ela alimenta o tratamento, né, um volume bem expressivo que é utilizado durante as sessões de hemodiálise, e aí todo o rigor que hoje é visto, né, no tratamento de água em si, e as RDCs regulamentando justamente esse monitoramento, esse controle, é para evitar, né, que justamente se repita como antigamente não tinha esse rigor, não tinha água do abastecimento de água, era da Compesa, que aqui em Pernambuco se chama esse nome, não tinha uns filtros que hoje as máquinas têm, que são filtros de endotoxina. Então, diante de uma tragédia, infelizmente, precisou acontecer para que houve um melhoramento, isso a nível mundial, né? E aí a pergunta é, Manuel, você escolheu ser químico porque você vivenciou isso dentro do seu lar? Não, por incrível que pareça não, Thaís. Assim, eu tenho um sonho de ser matemático. É claro que quando a gente vai amadurecendo as coisas e a gente também vai estudando um pouco do que seria a matemática na minha vivência, eu disse, rapaz, eu não acho que eu quero chegar a ser professor de matemática, não. E aí, coincidentemente, né, eu sempre fui apaixonado pelas ciências exatas, né, e pesquisando, assim, gosto muito da química, gosto muito da área de farmácia, por exemplo. E aí, nesse momento, sim, por que não juntar o útil ao agradável? Aí, entre a química industrial, entre a engenharia química, entre a farmácia, nesse contexto de que aconteceu, baseado na minha vivência diária que já estava em andamento, eu decidi fazer química industrial e assim, sou apaixonado pela área, né? Baseado nesse contexto, eu juntei o útil ao agradável. Por que não juntar o meu conhecimento com o objetivo de proporcionar com o meu trabalho, com o meu conhecimento, uma segurança a mais dentro desse contexto. E é isso que a gente tenta fazer há 25 anos, 24 anos, no qual eu sou formado, né? Hoje a gente faz um trabalho ainda de formiguinha, eu considero que é um trabalho de formiguinha. Você conceitou muito bem essa parte introdutória da importância do monitoramento da água, né? Baseado na tragédia de 96, a gente tem um marco regulatório que é a RDC 11, né, de 2014, eu sempre confundo a 11 com o 154 de 2014, enfim, que ela traça isso para a gente, né, as obrigatoriedades de montar um serviço da terapia renal, né, aquilo que a gente tem que monitorar não só no nosso contexto de água, mas a equipe multi como um todo, né, e é sempre bom também a gente frisar isso, né, ela traz isso para a gente. E esse desafio de fato é diário, Thaís, né? Eu costumo dizer sempre, quem me conhece na minha rotina, eu digo assim, a gente está toda hora, todo momento, ainda tem os erros, né? A gente peca em muitas coisas ainda. Imagina como era antes, que a gente não enxergava esse trabalho de segurança, né? Para se evitar o que aconteceu. Então, Thaís, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho dolorido, um trabalho árduo, mas ao mesmo tempo é um trabalho prazeroso, né? E aí, aproveitando também esse momento, assim, o quão para a gente é importante essa segurança, o quão para a gente é importante a gente ter os órgãos controladores sanitários nos cobrando esse controle, o quanto para a gente é importante ter uma equipe de enfermagem atuante, né, ter uma equipe médica atuante, assim, onde todos buscam a saúde e segurança desse cliente que como a gente sabe hoje também, né, assim, a cada dia, a cada hora,
a gente tem muitas pessoas buscando essa terapia como uma terapia alternativa para o fim. Então, a gente precisa cada vez mais ficar essa percepção da segurança no nosso dia a dia, sabe? Então, mas o que me fez foi isso, porque ser apaixonado pelas ciências exatas, e aí eu só juntei muito ao agradável mesmo. E aí também reflete um pouquinho de que outras pessoas não experimentem o susto que sua irmã passou. Minha irmã, é importante também, eu acho, a gente citar aqui, Thaís, assim, éramos em 4 irmãos, né, assim, eu era o mais novo dos 4, ela a mais nova, logo em seguida, éramos 4 anos de diferença. E eu lembro que minha mãe falava muito assim, a sua irmã ela tem muita crise de garganta. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse contexto é que a equipe médica da época deixou bem claro que minha irmã ela tornou-se uma doente renal crônica por febre reumática, veja. Né? E hoje a gente sabe, através das estatísticas dos números, as patologias de diabetes, obesidade, Minha irmã não era nada disso. Então, veja o quão importante também a gente, de repente, começar a falar da importância da atenção básica nesse processo, né? De fazer um rastreamento. Né? Que, claro que isso há 25 anos, Thaís, a gente não levou à frente para, de fato, investigar. A gente acreditou, de fato, que, né, ela, pelo não tratamento adequado da febre reumática, foi lá e paralisou a função renal dela e, claro, ela entra em terapia dialítica. Né? Então, a gente ficou com isso até então. Mas eu acho importante a gente cada vez mais colocar isso para frente, até como um alerta, né, para outras pessoas. Eu acho que o nosso papel é esse, né, esse trabalho de importância nesse sentido, né, para que sirva de alerta mesmo, para que as pessoas ao seu redor compartilhem isso dentro de casa, né, para que outras pessoas na atualidade não sejam cometidas da mesma forma. Foi importante o Manuel falar isso, porque a população em si, ela sempre imagina que uma pessoa vem parar no hemodiálise justamente por não beber água. Isso. Então, o intuito do canal, como foi o primeiro vídeo de apresentação, foi justamente falar, trazer a equipe multi, vou trazer pessoas aqui que estão no aguardo do transplante, vou trazer pessoas transplantadas. Manuel foi um doador, né, para a irmã dele, que infelizmente, não por conta da doação em si, ela teve algumas complicações que não envolviam em si o transplante e infelizmente a irmã dele evoluiu para um óbito. Mas, como ele mesmo aqui falou, né, no início da fala dele, ele doaria novamente. Sim. E até para as pessoas entenderem que ao longo dos anos, todo o processo de pré-transplante, que são as consultas, avaliações, foram também aprimoradas ao longo do tempo. Né? Perfeito. Você fez no ano de 2000, 2003. O processo começou em 2000, né? Perdurou aí por 2 anos e meio mais ou menos, até que 11 de setembro de 2003 foi o ato cirúrgico mesmo. E aí, de uma história de vida real, né? Uma história de um parentesco, hoje ele é referência nessa área de hemodiálise, certo? Não só da hemodiálise, ele comanda vários processos, mas aí eu vou puxar o peixe para nossa área, né? Que eu tenho o privilégio de trabalhar com ele, não só nessa unidade, como outras unidades que eu trabalhei, tive esse privilégio e eu sei o compromisso que ele tem, né? E o quão bonita é a história de doação, né? E querer que os nossos pacientes na atualidade sejam tratados com uma garantia e qualidade nessa água ofertada para os nossos pacientes durante as 4, 3 horas de tratamento, seja o tempo que for necessário que esse paciente for prescrito, certo? Então, além de trazer informação, né, trouxe um pouquinho aqui do testemunho de Manuel. Gostaria muito de agradecer
a sua aceitação no convite para meu canal, que é um bebê, né? Tá nascendo, nada de equipamentos profissionais, tudo muito caseirinho, né? Mas está feito, produzido com muito carinho, né? Que todos que vocês vão ver aqui durante o decorrer dos vídeos, né? Sejam presenciais, alguns como não estou na mesma cidade, vão ser online, né? São produzidos com muito carinho e trazer um pouco de conhecimento para quem não vive essa realidade ou até profissionais de saúde que depois se interessem, né, por conhecer a realidade, o mundo real do renal, certo? Porque o nome do canal é Vozes do Transplante, né? Então aqui eu tenho uma história real e próxima, né, de quem quer que os outros pacientes não venham a passar sustos como a irmã dele passou na tragédia de Caruaru de 1996. E aí é um testemunho de fato de vida, né, que serve de exemplo para várias pessoas que muitos pacientes eles não expressam para seus familiares, né? Alguns de fato não querem e outros eles não esperam porque eu entendo que querem que essa doação seja espontânea, né? Que eles expressem o desejo de querer tirar o paciente da situação da hemodiálise em si, que aí para os que estão em hemodiálise, o que é que eu sempre falo para eles? Hemodiálise não pode também eles apenas respirar o tratamento, viver a doença. Saindo por essas portas, eles têm que viver dentro do mais normal possível da sua rotina, se tiver condições, idade, continuar trabalhando para manter essa mente ocupada, né? E o testemunho de Manuel eu sempre achei muito bonito em relação a, tipo, eu vou fazer diferente para as pessoas que ainda estão por vir ou que ainda estão, né? Porque o intuito do canal é falar em transplante, mas existe uma fila de espera, né? Que todos esperam o seu de repente. O seu de repente é a ligação. E nessa espera, a gente tem que ofertar o melhor tratamento possível, né? Eu vou deixar ele se despedir aqui com as considerações finais. Thais, eu vou lhe permitir mais uns 5 minutinhos, mas para a gente contextualizar, e eu acho que é importante também a gente deixar claro que nesse trabalho que a gente tenta fazer de forma diferencial, e você, enquanto enfermeira, responsável por um serviço, como você se citou, a gente já trabalhou em outros momentos, e a gente sempre preconizou isso, essa importância de a gente trazer essa família, né, para dentro, para conhecer o sistema como todo, né, até para tirar o estigma do que aconteceu no passado, claro. Né? Então, o quão bonito também é importante esse trabalho de percepção e de cuidado com a família. Não só com a família, mas com o futuro paciente renal. E a gente percebe nesse momento que aí ele já se torna mais suscetível, aceito a aceitar a nova rotina dele, né? É nesse momento de acolhimento que a gente tenta já começar a fazer a coisa diferente, né? E graças ao nosso Deus aqui e nesse plano está dando certo, né? E é como eu falei no início, a gente está o dia todo momento, a gente ainda peca em algum momento, a gente erra em vários momentos, né? E imagina isso como não era no passado, né? A gente não está aqui para julgar como é o passado, mas a gente está aqui para melhorar esse passado. Então, de fato, eu só tenho que agradecer. Eu acho que é de suma importância esse momento. Sigam os Vozes, o canal Vozes do Transplante. Assim. A ideia é essa, gente, assim, compartilhar e disseminar mesmo as informações. Né? Me coloca à disposição, Thaís, para a gente falar muito mais sobre isso. Né? Me coloca à disposição para a gente até trazer os colegas mesmo da área, para que a gente faça isso em conjunto, né? Para que eles também tragam experiências de outras vivências, outros serviços, de repente é mais problemático, menos problemático, mas a ideia sempre vai ser compartilhar a informação de forma segura. Tá? Então eu agradeço pelo carinho mesmo.
né? Eu tenho um respeito enorme por você sabe disso, né? Primeiro Pela vídeo, Thaís. convidado, viu? Tenho um carinho enorme por essa profissional e por essa mulher, minha gente. É uma mulher guerreira também, né? Então, assim, eu só agradeço mais uma vez pelo convite. E eu agradeço por ter aceitado. Muito obrigada, gente. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo de hoje. E ele vai voltar mais vezes.